Rede TV Mais, evoluindo com você. O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá, amigos, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando para vocês mais uma vez e com um assunto super importante no dia de hoje. Hoje nós vamos falar da campanha Setembro Amarelo. A minha amiga, a psicóloga Gisele Texdorf Martins, ela já está aqui. Daqui a pouquinho vamos falar com ela e nós vamos abordar vários assuntos. Então, fiquem aí, por favor, acompanhem, porque o assunto merece toda a nossa atenção, como a grande profissional, uma especialista que está aqui conosco. A mulher que vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai fazendo cursos e viaja, se dedica. Então, o mínimo que nós podemos fazer é prestar atenção em todas as informações que essa mulher traz para a gente. Tá? Ela já veio umas 3, 4 vezes aqui no estúdio. Eu tenho um imenso prazer em poder recebê-la sempre para trazer assuntos tão importantes da nossa vida, da vida de todos nós no dia a dia, né? Nós vamos fazer 2 blocos com ela de bate-papo bem gostoso, bem descontraído, com bastante informações. Terminando os nossos trabalhos, é claro, nós vamos terminar com a nossa culinária, como sempre, mas ela não vai comer, porque eu já fiz e já comi também. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Lembrando vocês que a nossa cooperativa é a Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Lembrando também conosco Supermercados Planalto, Planalto Presentes, Boutique Planalto e nosso atacarejo, que é uma forma diferente de você comprar e economizar. Lembrando, comprando de caixa o preço baixa, comprando de montão você tem um descontão. Isso tudo é do Grupo J. Martins. Um abraço, seu Joaquim, a todos vocês diretores da empresa. Conosco, Casa Matos, que está aí agora, novo endereço, né? Ela está na metade da quadra. Ela saiu da esquina e foi para a metade da quadra. Então, é só vocês chegar lá e conferir. A loja ficou lindíssima. Ficou muito bonita. E também informando vocês que sempre tem uma promoção boa. Tem aqui do Morama Liquida. Ainda vocês vão encontrar blusinhas lindas por R$ 29,90. Isso mesmo. Eu recebi visitas. O que eu fiz? Levei minhas visitas para conferir e comprar as blusinhas de R$ 29,90, R$ 30, mas que vale a pena. São blusinhas de R$ 104, R$ 90, que você compra por R$ 30. Isso mesmo, vale a pena você conferir. Bermudas para as mulheres lindíssimas e de qualidade, marca boa, também por R$ 29. Tudo isso. E o nosso verãozão tá aí, né? Férias, dezembro. Vamos viajar? Precisamos de boas blusinhas e shortinhos também para usar com aquele tênisinho, aquela rasteirinha e fazer a diferença onde for. Conosco, Dr. Augusto Legnani Neto, este é oftalmologista, cirurgião, um grande especialista. Conosco, que já estaremos completando agora mês de outubro, dia 9 de outubro, 15 anos de programa, e todas estas empresas estão completando 15 anos comigo. Então, são meus parceiraços mesmo e que fazem a diferença no programa. Uma benção. Eu vou para o comercial e volto com a minha entrevistada da noite, que já está aqui aguardando por nós. Você tem um bom motivo para participar da promoção Razões para Investir e Ganhar. Concorrer a R$ 1 milhão em prêmios. Serão sorteios mensais de R$ 50 mil e um sorteio final de R$ 500 mil. Aqui no Sicredi, seu investimento rende. Você realiza seus propósitos, contribui para uma sociedade mais próspera e ainda concorre a prêmios. Venha investir com a gente. Já de volta do nosso comercial, então eu vou passar umas coisas aqui para vocês, antes de começarmos a conversar com a nossa psicóloga. Psicóloga CRP 08/10329. Clínica Acolher. Eu acho
tão sugestivo esse nome da clínica, Clínica Acolher. Você já se sente acolhido, é muito gostoso. Tanatóloga, luto e perdas, quer dizer. Especialista em saúde mental. Mestra em teologia, com ênfase em administração e cuidado pastoral. Tudo o que eu gosto. Quando fala pastoral, eu não sei porquê, mas eu gosto muito. Graduada em pedagogia, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Um dia ela passou um recadinho assim, Tamires, vamos fazer um curso online, porque nós estamos ainda, né? Mas em plena pandemia e muito forte. Então, eu fiz um curso com ela, né? Todos os comunicadores receberam, né, este convite, o curso online. E foi muito bom, então, para os comunicadores, eu tenho certeza, quem participou foi bastante importante. Até eu quero saber dela, né, já se... Por que os comunicadores? Por que ela pensou nisso? Será que é uma regra? Porque eu sempre, este assunto vai para o meio de comunicação. E nós, apresentadores, temos que saber de que forma nós vamos conduzir um assunto tão importante, né? Boa noite. Boa noite, mais uma vez muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui, né, com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui e falando mais uma vez de assuntos ligados à saúde mental. Eu acredito que esse é o caminho, a gente precisa falar de saúde mental. E respondendo a sua pergunta, né, a mídia, ela é uma formadora de opinião. Então a mídia, ela é nosso aliado, ela é aliado da saúde. Então, se você preparar bem a mídia, o que pode falar, o que realmente vai ajudar. Porque se a gente está falando de Setembro Amarelo, a campanha de Setembro Amarelo chegou aqui no Brasil em 2015. Então, isso, 2015. Pouquíssimo tempo. Então, não se falava absolutamente nada sobre suicídio. Nada. Verdade. Porque se tinha a crença de que se você falasse era perigoso, ia provocar mais mortes e tal. Então, não se falava do tema. Em 2015, quando chegou, então agora nós vamos falar. Só que aí começou a ser falado de qualquer forma. E tem uma hashtag que fala que qualquer ajuda não é ajuda. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que vai falar e como falar. Nós precisamos falar, sim, sobre o suicídio, sobre a prevenção, sobre a importância do tratamento. Mas tem formas de falar, né? Mas tem formas, como tudo na vida, né? Você pode falar tudo que você quiser. Agora, de que forma você vai falar, o resultado vai ser outro. Então, a mídia, ela sendo bem preparada de que formas, o método utilizado, fotos da pessoa, e isso vale para quem está nos assistindo. Não compartilhe nas suas redes sociais fotos, cartas. As tragédias. Né? Não só de suicídio, mas qualquer tragédia, porque a morte, ela não é um espetáculo. E colocar aquilo ali não vai ajudar. Lembra no curso, né, que eu dei, que eu mostrei algumas reportagens, algumas fotos de extremo mau gosto e perigoso. Por quê? Porque a pessoa que está assistindo, ela não está nada bem. E aquilo ali pode ser um gatilho para ela desencadear a decisão que ela precisa tomar, que ela acha que está certo, mas na verdade é uma pessoa que está em profundo sofrimento. Eu posso fazer também. Né? E ela olhar aquilo e aquilo ali, concordar com o que ela está sentindo. Então isso é muito perigoso. Então, numa reportagem, a gente sempre tem que atrelar, porque se é um artista famoso, não tem como não notificar do que a pessoa morreu. Né? As pessoas, elas vão querer saber. Mas só que também eles escondem muitas vezes. Mas atrelar a informação à necessidade do tratamento, à necessidade de um acompanhamento médico, do acompanhamento psicológico. E aí a mídia, ela faz aquele papel que ela tem que fazer, que é de informar. Mas informar de uma maneira saudável, de uma maneira correta, né? Verdade. Até eu estava comentando com ela, a hora que ela chegou aqui, nós em off, a campanha Setembro Amarelo, eu sempre falo que não só Setembro Amarelo, mas muitas outras campanhas importantes, deveria fazer toda semana algo, todo mês, se não dá para fazer. Agora, uma vez por ano, uma campanha para um assunto tão importante, eu acho muito pouco. Muito pouco. Eu acho que, porque isso está acontecendo muito no nosso país, né? Então, eu acho que deveria sempre estar renovando campanhas e fazendo com frequência, e colocando no meio de comunicação.
Colocar no meio de comunicação, rádio, programa de televisão, essas coisas todas. Eu acho importante. Eu falei para ela, isso é uma coisa minha. O que você acha? Com certeza, né? E, na verdade, nós temos em janeiro, que é o Janeiro Branco, que é uma campanha brasileira que surgiu mais ou menos na mesma época aqui no Brasil e que ela tem o objetivo de falar sobre a saúde mental, mas num sentido mais amplo. Né? A maneira de você ter a qualidade de vida, a importância dos relacionamentos interpessoais, a importância da saúde física, que também traz um bem-estar para a saúde mental, a importância de ter amigos. Então, a campanha do Janeiro, ela é bem mais ampla, onde ela conscientiza que a gente tem que começar o ano, né, aquele início de ciclo, e levar isso para o ano inteiro. Porque o suicídio aqui no Brasil, em média, são 32 pessoas por dia que tiram a própria vida. É um número muito alto. Né? E no Brasil, né, o número de suicídio ele cresceu nos últimos 10 anos em torno de 60%. Então isso é muito grave, porque a cada suicídio houveram 3 tentativas. Então, fora as que nem chegaram para o hospital, que a gente nem fica sabendo. Então, quando não se tem nenhum trabalho feito, não é que a gente vai evitar o suicídio. A gente pode levar conhecimento, as pessoas saberem o que é uma depressão, o que é um transtorno bipolar, o que é uma vida de sofrimento, que precisa de um tratamento, que precisa de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente leva para as pessoas, mais a gente pode ir quebrando com essa cultura brasileira de autossuficiência, de que eu não preciso de ajuda. Isso é normal, isso eu consigo resolver sozinha. E quando a gente vai quebrando essa cultura, nós conseguimos chegar mais nas pessoas e as pessoas puderem conseguirem escolher e terem mais acesso aos tratamentos. Porque o que acontece? A morte nem é do suicídio e nenhuma outra a gente consegue evitar a morte de ninguém. Tá? Mas quando você leva conhecimento, você vai quebrando essa cultura de que quem vai em psicólogo e psiquiatra é louco. Quando você para de achar e falar, né, que isso é mimimi, que isso é frescura, você vai legitimar a dor que a outra pessoa está sentindo e ela se encoraja a procurar ajuda sem o medo do julgamento. Então nós precisamos campanha sim, de janeiro a janeiro. Eu concordo com você plenamente, porque não é intensificar a campanha, falar muito só no mês de setembro. Não é por aí. Acho que muitas coisas estão acontecendo em excesso. Por quê? Nós estamos numa pandemia que muitos perderam o trabalho, muitos fecharam a sua empresa e para eles está muito difícil administrar toda essa situação. Como diz o Jovens, entrou em parafuso. O que é importante entender, Tamires, a gente já teve outro programa, né, que nós falamos a respeito do suicídio, mas é sempre bom lembrar e reafirmar, levar conhecimento para que as pessoas possam espalhar isso. O suicídio ele é sempre multifatorial. Sempre, sempre, sempre. Não existe uma única causa para as pessoas... Que pode levar a isso. Que pode levar a isso. Não foi porque ela perdeu o emprego. Foi por causa disso. Algo que já vem se arrastando. Vem se arrastando, vem se relacionando coisas ruins que foram acontecendo na vida desse indivíduo. Então é muito perigoso. Que vai acumulando uma coisinha. É muito aqui, perigoso a gente ficar procurando culpados, querer uma justificativa, porque aí as pessoas elas entram em parafuso, né? Porque como é que eu não vi, como é que eu não fiz? Porque a nossa sociedade ela é bem cruel. Primeiro ela te julga se você adoece e depois ela te julga por que não procurou ajuda. Então, o tempo inteiro existe essa cobrança. Então, a gente tem que pensar que nós temos fatores de risco. Mas esse fator de risco pode ser para você, mas ele pode não ser para mim. Então, o que nós precisamos aumentar é a autorização para que as pessoas possam se sentir tristes. Porque tristeza, ele é um sentimento natural, ele é um sentimento necessário para a nossa reorganização. Só que o que acontece? Na tristeza, você consegue refletir sobre o que aconteceu de errado, você consegue pedir ajuda, você consegue passar aquela dor e soltar essa dor.
Na depressão, o que que acontece? Não necessariamente a pessoa vai se sentir triste, mas pode se sentir para baixo, uma energia lá embaixo mesmo. É como se tivesse tirado ela da tomada. Ela não consegue ter forças. O raciocínio pode ficar Sem lento, ânimo pra nada. sem ânimo. E não é uma questão de falta de Deus ou com Deus, ou porque tem dinheiro ou não tem dinheiro. E essa tristeza que algumas pessoas sentem, ela é desproporcional ao tamanho do problema que ela pode estar descrevendo. Então, é muito comum as pessoas que têm depressão, elas não conseguirem explicar o porquê que elas se sentem daquele jeito. Porque não tem uma explicação, é uma doença. E aí a medicação ela é necessária para restabelecer o funcionamento desses neurotransmissores. E aí entra a psicoterapia, para ajudar a pessoa a reorganizar o pensamento dela, o sentido de vida dela, a partir de tudo aquilo que está acontecendo com ela. As pessoas pensam assim, eu vou pagar para conversar, mas quem nos assiste aqui já fez a psicoterapia, ela sabe que não é uma conversa solta. Ela é uma conversa direcionada. E o cuidado que a gente tem que ter com a campanha de Setembro Amarelo, falar é preciso, falar é a solução, mas não é falar para qualquer um. Porque se eu for falar para uma pessoa cheia de preconceitos, que acha que aquilo é bobeira, ela não tem a mínima noção do que é aquilo que a pessoa está sentindo, a pessoa se encoraja a falar, porque já que falaram que ela era para falar, e aí ela vai ouvir o quê? Isso é bobeira, isso é frescura, né? Vai rezar que passa. Então, quando a gente fala que falar é a solução, sim, com Aonde certeza. que entra o profissional, que é bastante importante. Falar a solução, sim, mas escutar também. Porque muitas vezes aquela pessoa pode demorar para chegar num profissional. E ela vai passar por outras pessoas. Talvez ela vai se abrir com um professor, talvez ela vai se abrir com um padre, com um pastor, amigo. com um amigo. E você que ouviu isso de alguém, né? Não julgue essa pessoa. Né? Abraça essa pessoa, acolha essa pessoa e incentive essa pessoa a procurar um tratamento. Dependendo da situação, ela não tem forças para ir sozinha buscar um tratamento. Então é você que vai ter que telefonar, você que vai ter que agendar, talvez vai ter que ir junto, talvez vai ter que cuidar com a medicação. Dependendo da gravidade que está a situação ali da pessoa, primeiro vai ter que entrar a medicação para depois entrar a psicoterapia. Sempre vai ter que entrar a psicoterapia. Ou antes, durante, depois, mas vai ter que entrar. Tá? Porque a pessoa vai precisar reorganizar esse pensamento dela. Só que se ela está num grau onde o desespero, o desamparo e a desesperança estiver muito alto, ela não consegue pensar direito. E não é porque ela não quer, não consegue porque ela está doente. Agora, é bem complexa a situação, né? Porque numa família que tem um adolescente que está lá triste, muito no quarto, coisa assim, não tem vontade de fazer as coisas, onde que o pai fala, esse menino não trabalha, ele é um vagabundo, ele é isso e aquilo. Então, muitas vezes, um jovem, um adolescente que está passando por esta situação, é lógico que ele vai ficar pior, muito pior. É onde que ele está precisando muito de ajuda, só que ninguém vê. Hoje a gente fala da geração do quarto, né? É a geração do quarto, do Quanto celular, tempo? da internet. Quanto tempo essa pessoa fica trancada, né? Na verdade, as pessoas falam assim, mas ela era quieto mesmo, porque ele era fechado. Talvez aí é um problema, né? Porque a gente já tem um problema guardando faz muito tempo. ali, fechado demais, não expõe, não conversa, não fala. E com a pandemia, o que é preocupante? Mesmo que a pessoa fale que ela não gosta de sair, nós somos seres sociais, nós precisamos sair, ver gente, ter contato, dar risada, conversar, mesmo que a pessoa não goste. E talvez ela não goste porque ela não teve bons vínculos, mas está fazendo falta isso. Agora que está um pouco mais controlada as coisas, que as pessoas estão voltando a estudar, estão voltando a ter esse contato, talvez isso ajude um pouco. Mas o que os pais precisam ficar atentos? O que o seu filho assiste? O que ele está lendo? Que tipo de vídeo? Que tipo de filme? Aquilo que está passando é aquilo que a família concorda, é aquilo que você quer para a idade dele, porque esse negócio da faixa de indicação ali de idade não dá para confiar. Muitas vezes você vai ter que sentar, ver o que é aquilo, que tipo de desenho, que tipo de filme, porque a criança, e principalmente o adolescente, ele está no processo de identificação. Então, dependendo da história que ele está assistindo, ele se identifica com aquilo. E é muito perigoso, porque além de estar sofrendo, tá? Porque sofrimento não tem idade. E aí, às vezes, o adulto ele tem muito aquela coisa assim, mas você nem tem idade para ter problema.
Mas não se trata de problemas externos, são problemas internos. E que, independente da idade, precisa de acompanhamento, precisa de tratamento. Muitas vezes vai precisar de muita mudança dentro dessa casa. Às vezes não tem ausência de regras, tem pouca expressão de afetividade. Tudo muita vontade, né? Às vezes tem muita afetividade e nenhuma regra. Às vezes não tem nem afetividade, nem regra, é uma negligência total. Então a gente precisa ter controle. Tem outras famílias que é só regra e nada de afetividade. Então tudo a gente tem que dosar. Quando a gente fala do adolescente, né, da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança fala de direitos e deveres. Todos nós, para vivermos em sociedade, a gente precisa disso. Regras. Né? Regras. Não uma regra maluca, né? Mas uma regra que tenha sentido. Para ter sentido a vida tem que ter. E aí a gente tem que tomar cuidado, sabe, Tamires, que como o suicídio é o fim de todo um percurso ruim, a gente tem que prestar atenção nesse percurso de vida que a gente está tendo. Né? Uma sociedade perfeccionista, uma sociedade que valoriza só o estético, padrões de vida completamente irreais, né? A gente só é ensinado a ganhar, 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 ganhar. Você tem que ser vencedor, você tem que ser vitorioso, você não pode ter problemas. É só ganhar, 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 dar jeitinho em tudo, e isso não faz parte. Eu fico imaginando, coitado do nosso cérebro, né? Porque ele, na ansiedade, por exemplo, o nosso mecanismo aqui de defesa é de luta ou fuga. Então, significa que tem algumas coisas que a gente tem que fugir, que a gente tem que desistir. Mas está lá o slogan, eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Esse tipo de frase, falam que é frase de efeito, para mim é frase de defeito, ela força você a fazer um comportamento contrário daquilo que é saudável. Então, tem situações que você tem que fugir, tem situações que você tem que desistir. Agora, tem situações que você não pode fugir e que você tem que enfrentar, mas não significa que você precisa enfrentar sozinho. E a nossa cultura é meio que, se a gente tomar cuidado, às vezes a gente pode ficar até arrogante, né? Eu estou acima do bem e do mal, então eu não tenho problemas, isso é comum, isso é mimimi, isso é frescura. E para onde vai a dor? Perdas, sofrimentos, decepções e doenças, né? Porque se tem doenças que dão sintomas onde a gente se sente inferior, ou se sente triste, se sente mal, sem força para pensar e para agir, eu preciso de ajuda, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, o papo está bom, não está? Bastante interessante. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Você tem um bom motivo para participar da promoção Razões para Investir e Ganhar. Concorrer a R$1 milhão em prêmios. Serão sorteios mensais de R$50 mil e um sorteio final de R$500 mil. Aqui no Sicredi, seu investimento rende. Você realiza seus propósitos, contribui para uma sociedade mais próspera e ainda concorre a prêmios. Venha investir com a gente. A Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo.
E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar nosso bate-papo com a nossa psicóloga, Gisele Toxdorf Martins. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito, aproveitando bem o tempo, porque o assunto é extenso, sobre enlutados por suicídio, a importância do pós-venção. Você sabe o que é o pós-venção? Fique à vontade. Emendando com aquele finalzinho antes do intervalo, né, que eu falei a importância da cultura. E aí o que acontece? O suicídio, como ele é um fenômeno multifatorial, é considerado como uma morte trágica, né? Então, tanto é que algumas pessoas, os enlutados, a gente chama de sobreviventes. A gente pode chamar eles de sobreviventes tamanha tragédia. E aí como é que fica para essa família, né, que perdeu alguém, perdeu um ente querido? Então, a gente chama de pós-venção todo o cuidado que se tem para as pessoas que foram impactadas diretamente para o suicídio. E quem são essas pessoas, né? A família, os amigos, as pessoas que trabalhavam com ela, que estudavam com ela, que se relacionavam com ela. Antigamente, e não muito tempo, né? Porque os estudos mesmo aqui no Brasil começaram de 2011, 12 para cá. Então faz pouquíssimo tempo que a gente tem estudos mesmo a respeito. E falava-se de 6 a 7 pessoas impactadas. Hoje esse número pulou para 130, 135. Nossa. Porque se você for ver, a pessoa ela não tinha uma única pessoa ali. Não é só a família que é impactada. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes as pessoas elas interpretam errado algumas informações. E a OMS, quando fala que 90% dos suicídios pode ser evitado, não é o suicídio, que a gente falou no bloco anterior, né? O que a OMS fala é que quanto mais conhecimento você levar para a população, melhorar as políticas públicas, acesso ao tratamento, ter mais profissionais, capacitar os profissionais, porque o tabu, Tamires, por incrível que pareça, ele também está no meio dos profissionais da área da saúde. Nossa. Também. Porque se o negócio chegou aqui sistematizado em 2015, eu não tive nada na graduação a respeito disso. Quem se formou antes de 2015, com toda certeza não teve nada. Então, a gente precisa reformular a nossa maneira de ver, a nossa maneira de estudar para poder acolher melhor. E essa pós-venção, que tipo de práticas que são feitas? Atendimento às pessoas que foram diretamente impactadas, que viram aquela pessoa que socorreu, aquela pessoa que está ali se sentindo extremamente culpada, porque todo o luto, muitas pessoas, elas passam por aquele sentimento de culpa. E no suicídio, o suicídio é considerado como um luto complicado. Por quê? Não existe mais aquela terminologia de dizer que é luto patológico, tá? Porque o luto ele não é uma doença, mas ele é um processo bem doloroso, né? Do rompimento de um vínculo que você tinha com alguém muito especial, com algo muito especial. E o suicídio, ele é uma morte violenta, né? Então, para aquelas pessoas que ficaram, muitas delas passam a se sentir culpados. Então, chove perguntas, né? E se eu tivesse feito isso? Como é que eu não vi isso? Então, quando você fica afirmando que 90% pode ser evitado, você aumenta a culpa na família. Porque como é que eu não vi? Como é que eu não escutei? Como é que eu não percebi? Mas como é que a gente vai adivinhar que exatamente naquele dia a pessoa vai fazer ou não vai fazer alguma coisa? Porque acho que é o momento que a pessoa ela faz uma retrospectiva de toda a convivência que ela teve, talvez com essa pessoa, né? E vem as culpas. E aí vem a culpa, e é por isso que nós temos que cuidar o que nós divulgamos, o que nós falamos. E esse acolhimento para a família é a família entender que ela pode fazer tudo o que ela podia ser feito, da consciência, do entendimento que ela tinha. Porque nós também não podemos obrigar as outras pessoas também a aceitar. Porque a ajuda ela vai até onde você deixa, até onde você aceita. Eu sou psicóloga há 18 anos e tem pessoas que são extremamente resistentes, tanto ao tratamento psicológico e ao tratamento medicamentoso.
Se você perguntar para o psiquiatra, tem pacientes dele que vai ser o contrário. Tem pacientes que são muito resistentes ao tratamento psicológico. E eu vou dizer que eu tenho muitos pacientes resistentes ao tratamento medicamentoso. E aí, o que eu vou poder fazer? Eu estou avisando, eu estou acolhendo, eu estou orientando, mas é por isso que é importante a gente modificar a nossa cultura, porque aí, quanto mais conhecimento você leva, mais essa coisa dura e fechada de resistência a aceitar ajuda, ela vai amolecendo, ela vai quebrando, e essa pessoa pode aceitar ajuda. E a família é muito importante ser acolhida nesse momento. Não, isso é verdade. Eu sempre acabo anotando assim, várias situações aqui, mas sempre o assunto é bastante extenso e interessante. Você estava falando, né, Setembro Amarelo, é uma campanha de conscientização, até ela falou, né, de 2015, que o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre prevenção do suicídio. No Brasil foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, né? E eu anotei até o horário, né, que aconteceu tudo isso, porque não faz tanto tempo. Tem muitas campanhas, é a situação de janeiro, fevereiro, março. Então, nós começamos a observar que tem campanhas de todos os meses. Tem. Agora nós temos. Então, nós temos aí o mês Setembro Amarelo, né, o setembro e janeiro, que são meio ligados. E dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Olha aí, gente. Né? Agora, em relação à data, né, essas coisas que foram criadas, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da conscientização para a campanha da prevenção do suicídio. Verdade. O CVV é o Centro da Valorização da Vida, ele é um número de telefone, também tem um site. O número de telefone é 188. Você pode ligar 24 horas por dia para atendimento de crise. Tem no Brasil inteiro. Então, a pessoa está lá, está desesperada, ela precisa desabafar, ela quer... É totalmente sigiloso, são pessoas que foram treinadas. É um centro que tem no Brasil inteiro. É gratuito, só que não é para tratamento. Tá? É o desabafo, é o momento que você pode aquele falar momento, o que sente. Daquele momento, é aquele acolhimento, e lá eles vão orientar para que as pessoas possam buscar ajuda posterior a isso. Mas isso pode salvar vidas, né? Claro que sim. Agora também pensando, gente, sempre que psicólogo não é um artigo de luxo, isso é uma necessidade, né? Isso aí é tudo de bom, até preservar a vida. Teve um programa seu que eu assisti, que veio acho que é a Kátia, né? De saúde mental aqui do município, né? Uhum. É bastante importante para quem é daqui de Umuarama procurar lá no seu site, né? O programa, que lá ela explica bem direitinho, né? Que a porta de entrada é a UBS, então a UBS é o seu postinho, né? Vai lá no seu posto de saúde, procure ajuda. Lá eles vão fazer a triagem, né? Para onde encaminhar, com quem buscar ajuda, mas tem que procurar tratamento, porque o Setembro Amarelo, ele visa a conscientização do tratamento, da necessidade de tratamento. Verdade. Não é uma questão existencial, assim, eu estou passando por uma fase, não sei se morro, se fico vivo. Então, às vezes, a gente minimiza a gravidade da situação. A gente está falando de morte. Então, isso é um sinal gravíssimo de que a pessoa está pensando que a morte vai solucionar o problema dela. E não vai. Então, a gente precisa o quê? Divulgar lugares de serviço. Então, para quem está nos assistindo, mesmo para quem não é daqui, funciona isso nos outros municípios, né? Procurar a unidade básica de saúde, lá eles vão fazer os encaminhamentos, e se for procurar particular, procurar profissionais que entendam dessa demanda, tá? Porque muitas vezes, se o profissional também não é obrigado a entender de tudo só porque é psicólogo ou psiquiatra, né? Mas procurar alguém que trabalhe com essa temática, porque é muito sério. Você falando até... Eu procurei saber um pouquinho mais também, né? Setembro Amarelo, o Ministério da Saúde lança um boletim temático sobre prevenção ao suicídio. O documento é destinado às famílias, educadores, conselhos tutelares, líderes comunitários, religiosos e à população em geral. E em 2019, se eu não me engano, agora é obrigatório para as escolas notificarem casos de autolesão. Tá? Por quê?
o comportamento autolesivo, a pessoa não necessariamente está pensando em suicídio, mas não está pensando coisa boa. Então, para dali daquele pensamento ali que ela está tentando aliviar a dor dela de um jeito errado, para passar por um pensamento de ideação de morte, é um risco muito grande. Então, a escola, se ela descobre, ela é obrigada a notificar. A notificação não é denúncia. A notificação, o que é? É você passar para os órgãos competentes, então ela vai entrar em contato com a vigilância epidemiológica do seu município, fazer a notificação para ter uma busca ativa desse adolescente ou dessa pessoa que está fazendo isso, para que ela possa ter um tratamento. Nós precisamos fazer essas notificações, por quê? Porque isso aumenta o número, aumenta mais a chance de você ter verbas para tratamentos, para pesquisas, para qualificar os serviços que a gente tem de apoio, né? Verdade. Você sabe que tudo que é seu eu fico vasculhando, né? É sério. Porque é interessante e chama atenção. Chama muito atenção. Se fosse vocês, depois ela vai deixar o endereço direitinho dela aí, lá no Instagram. Acho que foi no Instagram que eu vi. Então, procurem também. Porque tem uma parte lá que fala, né? Procurar ajuda profissional não é vergonha, não é frescura. É uma questão de vida. Gente, tudo isso, essa frase é perfeita. É perfeita. Parabéns, viu? Você é uma pessoa muito ligada. Agora, o que eu posso? O que você aí que está me assistindo agora? O que nós podemos fazer para ajudar alguém? Ouvir com respeito, sem julgamento. Muitas vezes você não vai precisar falar nada, tá? Porque se não sabe falar, às vezes é até melhor ficar quieto, né? Mas estar ali disponível, falar assim, olha, eu não sei o que você está passando, não consigo imaginar, mas eu quero te ajudar, né? Me deixe ajudar, né? Porque tem esse outro detalhe, né? E o que pode acontecer que é importante, né? Marcar um atendimento, ir com essa pessoa. Se ali está acontecendo uma crise mesmo, que tem um risco iminente mesmo de suicídio, você pode ligar ou para o Corpo de Bombeiro, ou para a polícia, ou para o SAMU. Liga para qualquer um desses três e aí um desses três vai analisar qual que é o que tem que ser enviado para lá. Mas acolher essa pessoa com amor e com respeito. E as famílias também, tá? Uhum. Porque a gente não pode virar as costas nem para a pessoa que está em sofrimento e nem para a família que ficou em sofrimento, né? Uhum. É verdade. Agora eu te pergunto, vamos imaginar que eu conheço alguém e eu vou fazer esse papel, tá? Eu vejo que ela não procura profissional, né? Para conversar, para desabafar, porque às vezes você sendo um bom ouvinte já ajuda bastante, né? Vamos imaginar que eu sou uma boa ouvinte, eu quero ouvir alguém e eu quero ajudar também. Eu posso passar uma mensagem para ela de vez em quando, como você está? Como você está se sentindo hoje? Eu posso fazer isso ou não? Pode, mas o que é importante? Não pode ser demais. Eu sempre falo, eu tenho muito medo de ser demais. Pode, e é bom a gente perguntar, olha, eu estou aqui, vamos lá. Mas tem que saber como. Agora, o que a gente não pode esquecer, tá? A gente está falando de suicídio. Não é um momento, não é uma coisa passageira. Então, esse escutar, eu sou uma boa ouvinte, é ótimo. Mas para a pessoa, nem sempre só o escutar vai resolver. Porque vamos imaginar uma outra situação. Até você conseguir encaminhar ela para um profissional. Tipo assim, vou convencer ela a procurar um profissional. Porque o cuidado que a gente tem é justamente esse, quando a gente fala dessa importância da escuta. Vamos supor que você está com uma doença física e você chega para mim e fala, Gisele, eu estou desconfiada que eu estou com um tumor. Aí eu vou falar assim, nossa, que bom que você falou, Tamires. Aí a gente vira e vai falar de outra coisa. O tumor vai sumir? Não. Então é isso que a gente precisa entender na hora que você for fazer o post, na hora que você for conversar com as pessoas, que o suicídio, ele é algo muito grave. E que essa escuta que a gente vai disponibilizar para o outro é para acolher sem julgamento. E aí por isso que a gente tem que desmistificar que psicólogo e psiquiatra não é para louco, é para salvar vidas nesse sentido, né? E aí aos poucos a gente vai fazendo aquilo que a outra pessoa também permite. Tá? Porque senão também nós vamos entrar num processo de culpa, achando que nós temos também responsabilidade, né, de convencer a outra pessoa. Verdade. Nós podemos fazer tudo aquilo que o outro também nos permite. Ótimo.
Agora eu vou deixar você bem à vontade para você deixar aquele recado para todos que estão aí nos acompanhando, as pessoas que vão acompanhar a gente depois no vídeo, no YouTube e tudo mais, né? Então fique bem à vontade. A vida, ela vale muito a pena. Esse momento é um momento de angústia, de dor, de sofrimento, e que talvez você pense que não tem a solução, mas tem. Aceite ajuda, procure. Se você estiver sozinho em casa, você pode ligar para o 188, que é gratuito. Dependendo como for, você pode ligar para a polícia, para o corpo de bombeiros. E se você estiver nesse momento de crise, que você agora talvez esteja pensando em tirar a sua própria vida. Mas depois que esse momento ruim passar, aceite tratamento, né? Procure lá a sua unidade básica de saúde. Se você não quer ir lá, mas você tem como ir em outro lugar, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, que com certeza nós profissionais vamos fazer a nossa parte e nós vamos ter uma alegria muito grande em poder te ajudar. Se você quiser seguir minhas redes sociais, @psicogtmartins, Clínica Acolher. Um abração e muito obrigado, Tamires, e obrigado para você que está nos assistindo em abrir espaço para falar de uma forma muito clara, muito honesta, né? Nós precisamos falar de suicídio, precisamos falar de depressão, precisamos falar de transtorno bipolar. Não é frescura, não é mimimi, é doença, é sofrimento, e a gente precisa mudar não só isso, mas a gente precisa mudar muita coisa na nossa vida. Muito obrigado. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém. E parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho bem diferenciado e que nós precisamos tanto. Obrigada. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha já já com vocês. Você tem um bom motivo para participar da promoção Razões para Investir e Ganhar. Concorrer a R$1 milhão em prêmios. Serão sorteios mensais de R$50 mil e um sorteio final de R$500 mil. Aqui no Sicredi, seu investimento rende. Você realiza seus propósitos, contribui para uma sociedade mais próspera e ainda concorre a prêmios. Venha investir com a gente. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Que hoje nós vamos fazer um bolo de leite ninho, uma delícia, tenho certeza que vocês vão gostar. É um bolo simples, tá? Procuramos fazer o simples para que vocês possam fazer em casa. Vamos começando então. Açúcar, eu estou usando o açúcar cristal Sara. Como sempre, já falei isso para vocês, eu não
utilizo a quantia certa de açúcar, mas na receita vai certinho para vocês, tá? Quantidade certa. Aqui eu vou colocar o açúcar, os ovos e você pode usar a manteiga ou margarina. Use a margarina com sal daí, tá bom? Esse aqui nós vamos bater bem batidinho e depois nós vamos continuar colocando outros ingredientes. Combinado? Sempre em nome de Supermercados Planalto. Então aqui já bati os 3 ingredientes, né? Agora nós vamos acrescentando outros. Esse bolo vai água. É difícil, né? É raro a gente fazer uma receita que não vai o leite, mas vai água. Aqui nós vamos colocar 2 colheres de trigo e 2 colheres de leite ninho. E vamos batendo devagarinho, vamos colocando as farinhas até terminar. Finalizamos, como sempre, com o nosso fermento. Olha que massa linda. Que espetáculo de massa. Agora, nosso fermento. E vamos misturar. Forno ligado. Sempre o forno aquecendo por uns 10 minutos antes de colocar bolo, pão, seja o que for. Ele tem que aquecer primeiro. Daí dá tudo certo. Ah, que bacana. Eu untei a minha forma com margarina e farinha de milho. Eu já falei para vocês que eu gosto assim porque o bolo não gruda e é muito fácil de você tirar ele da forma, tá? Vamos tirar daqui. E nós vamos colocar a nossa forma. Sai um, entra outro. Show. Agora, forno por 35 a 40 minutos, temperatura 180 graus. Então, vamos assar e eu vou mostrar ele prontinho para vocês. Eu estou aqui colocando uma cobertura, coloque se você quiser, mas eu achei interessante e fiz uma cobertura aqui com, é opcional, viu gente? Água, açúcar, leite ninho e cacau. Então um efeito legal. Olha que show! Aqui está o nosso bolo prontinho. E tenho certeza que vocês irão gostar. Porque quando nós fazemos as coisas, se não ficar bom, a gente não coloca no ar também. Então, tenho certeza que vocês vão se deliciar. Agora, eu vou cortar um pedacinho de bolo para vocês verem como é que ficou o nosso bolo de leite ninho. Um bolo simples, mas ele cresce bem, vocês observaram, né? Eu cortei uma fatia de bolo aqui, mas a massa é bem interessante.
Está quentinho. Diz que não presta cortar o bolo quente, né? Mas aí está. Aqui está um pedaço de bolo de leite ninho. Espero que vocês gostem e que se deliciem em casa, juntamente com seus familiares e amigos. Olha só que bolo lindo. Bem fofinho, bem airado. Vamos tirar um pedacinho aqui. Olha só. A delícia. Bom demais. Aqui está mais uma dica. Já virou rascunho a carta que era pra você. Relógio que eu te dei, já parou de bater. Já virou passado que era pra ser presente. Já virou comum o que era diferente. Nosso amor já caiu no esquecimento. Não tem mais cor, já tá cinza igual cimento. Já virou pedra o sentimento. Um arco-íris preto e branco, que graça tem. Cores de plástico no arranjo, nem vida tem. Vou combinar com você, melhor a gente ceder. Tá na cara que a gente vai sofrer. Um arco-íris preto e branco, que graça tem. Flores de plástico no arranjo, nem vida tem. Vou combinar com você, melhor a gente ceder. Tá na cara que a gente vai sofrer. Nosso amor já caiu no esquecimento. Não tem mais cor, já tá cinza igual cimento. Já virou pedra o sentimento. Um arco-íris preto e branco, que graça tem. Cores de plástico no arranjo, nem vida tem. Vou combinar com você, melhor a gente ceder. Tá na cara que a gente vai sofrer. Um arco-íris preto e branco, que graça tem. Flores de plástico no arranjo, nem vida tem. Vou combinar com você, melhor a gente ceder. Tá na cara que a gente vai sofrer. Um arco-íris preto e branco, que graça tem. Flores de plástico no arranjo, nem vida tem. Vou combinar com você, melhor a gente ceder. Tá na cara que a gente vai sofrer. Vou combinar com você, melhor a gente ceder. Tá na cara que a gente vai sofrer. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho.
Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo no dia de hoje, né? Com a psicóloga Gisele Texdorf Martins, sempre trazendo assuntos importantes. E hoje nós conversamos sobre a campanha Setembro Amarelo. Então, depois vai para o YouTube, procurem e se interem do assunto. Beijos, abraços, que Deus abençoe a todos. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser, Ele há de querer. Se cuidem. Se for para alguma festa, distância, máscara e álcool em gel. Sempre, nunca é demais, até que tudo volte à normalidade. Beijos e abraços, que Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.